Olá pessoal, bem-vindos a mais um Aventuras Bibliófilas e aqui a gente vai começar uma série de vídeos apresentando algumas editoras que tiveram uma influência bem forte na formação da Rafus Press, né? A ideia da Aventuras Bibliófilas é sempre meio que falar um pouco como que surgem os encaminhamentos, né, editoriais de uma editora como a Rafus Press e, enfim, outras, né? Talvez alguma editora futura de algum leitor, algum ouvinte, espectador que tem interesse, né? É compartilhar esse conhecimento. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar, que sempre fiz questão de compartilhar, aliás, deixar bem claro, é o quanto a Rafus Press teve, né, deve parte de sua estética, de suas ideias, até de alguns dos seus autores, né, a outras editoras anteriores que tiveram um desenvolvimento muito próprio e tem características muito únicas que chamaram minha atenção desde o início e que me levaram a estudar em profundidade essas obras e aí, a partir daí, montar a minha própria resposta, né? A minha própria editora. É óbvio que existem algumas editoras hors concours do passado. Então, evidentemente, uma casa editorial como a Poulet Malassis, como outras francesas, aquela que lançou o Lautréamont, né? Casas editoriais como a Kelm Scott Press, que eu sempre cito aqui, do William Morris. Essas são hors concours, né? Não dá nem para citar assim, porque primeiro que eu não tenho como mostrar os livros, eu só conheço os livros através de outros livros, né? Quer dizer, de catálogos, de edições, de estudos, né? Não tenho o livro em mãos. Eu não sei nem se existe alguma edição da Kelm Scott Press no Brasil. Não tenho certeza, eu creio que não. Talvez em coleções particulares, talvez o Mindlin tenha e na brasiliana, não sei se ele disponibilizou na brasileira, nem toda a coleção dele foi. Então, a Kelm Scott Press fica um pouco fora. E essas outras que eu mencionei. Uh, Algumas editoras a gente tem como modelo, são editoras grandes, a Folio, né? São editoras grandes, caras e com uma estrutura imensa, complexa, né? A Drawing Quarterly, né, de quadrinhos, enfim, né? São editoras assim que também a gente tem como modelo distante. Algumas editoras são irmãs, né? São próximas, assim, mas eu também tenho imensa admiração e utilizo, inclusive, como modelo e aspiração. O sebo Clepsidra, Ex Machina, a, a Draco, a editora Diário Macabro, que é uma editora muito simpática, muito boa, né? Nos seus lançamentos, a valorização do material nacional, nesse sentido também o Grifo. Então tem várias editoras que a gente trabalha quase que junto, né, de certa maneira, e que eu tenho imensa admiração, né, mas não surgiram antes, assim, vamos dizer assim. Então essas editoras que estou mencionando, vou mencionar a partir do programa de hoje, elas são editoras essenciais para o desenvolvimento do estilo, digamos assim, da Rafos, né, e de algumas ideias editoriais mais concretas que a gente apresentou nos últimos anos. Então a primeira, hoje a gente vai falar de, e elas vão por nacionalidades, vamos dizer assim. Hoje vai ser uma espanhola e uma romena. A primeira, mais exótica, mais distante, é a romena, que é a Ex-Occident Press, foi o nome antigo dela. Hoje ela é conhecida como Monte Abraxas. Né? Ex-Occident Press era o nome de um livro do Guerazin Luca. Eu acho que deu problema de direitos autorais, me parece. Né? E ela virou a Monte Abraxas, né? Que é uma edição com dedicatória do Forrest Aguirre de 2020, né? A capa é de um pintor maravilhoso. Tem uma história em quadrinhos desse pintor que é o Valim Matheus, né? Valim Matheus. A Ex-Accident Press, ela foi é uma editora que existe desde 2012, 2013 e até um pouco antes, talvez. E eles, assim, o editor é o Dan Guieto. Ele é um cara um pouco difícil de acesso, né? Assim, de você sempre tentei entrevistá-lo desde que eu conheci a editora, né? Conheci a editora durante o meu pós-doutorado, no qual eu traduzi, o primeiro pós-doutorado, fiz vários. Nesse primeiro pós-doutorado eu traduzi
The Atrocity Exhibition, de James Graham Ballard, né, de J.G. Ballard. E uma coisa interessante é que o Ballard, na preparação desse romance, The Atrocity Exhibition, ele foi alguém que trabalhou muito com fanzines. Tem uma história muito bizarra dele tentando inserir um trecho do livro num material, uma espécie de fanzine, né, num material impresso de um think tank, né, desses think tank reacionário americano. Ele conseguiu e passou aquilo como um texto teórico, né? Ele tinha muito orgulho disso. Então, assim, por conta dessa pesquisa desses materiais, desses fragmentos do romance do Ballard em mídias, né, digamos assim, numa mídia mais independente, eu comecei a ir atrás desses materiais e tropecei na Ex-Occident Press, que tinha site na época. E achei aquele catálogo incrível, tanto por não conhecer nada dos autores. Assim, quando você assiste um vídeo de um booktuber, dos muitos que existem por aí, ou TikTok-tuber, BookTok, sei lá o nome disso, em geral aparece o cidadão lendo isso daqui, ó, a orelha. A orelha, inclusive no para textos editoriais, né, no famoso livro de referência a respeito desses elementos, faz uma análise semiótica, né, dos elementos que compõem o livro a partir do início do século XX, né, praticamente. Ele vai falar que isso daqui costuma ser usado, ele tem uma utilidade, ele é funcional. E é exatamente aqui que você põe a biografia do autor, um blurb de algum crítico famoso, opiniões de jornal. Opiniões de jornal também costumam vir aqui, né, para chamar atenção. E como vocês podem ver, os livros da Ex-Occident Press não tem isso. Os autores, né, você vai descobrir que esse autor aqui se chama Forrest Aguirre, já lançado pela Rafus Press também, tem material dele publicado. E você vai ter que descobrir quem é esse cara e qual é a dele. Não é? Porque, de fato, os livros até o início do século XX não tinham blurb, não tinham esse espaço, né? As encadernações eram simples até. Então, de certa forma, os livros da Mount Abraxas, eles dão essa impressão de algo ao mesmo tempo muito antigo e muito moderno, né? E uma outra impressão que você tem, né, olhando aqui, essa é uma capa de tecido, mas tem uma proteção lindíssima e muito, muito resistente dessa sobrecapa aqui, né? Esse dust cover. Mas o que acontece é o seguinte: os livros da Mount Abraxas, eles têm uma certa vibe quase de um disco. Parece um pouco um disco, né? Impressão muito boa, parece que de serigrafia, não é? Em papel, parece um disco de black metal, inclusive, e é uma das influências do autor. Digo, do editor, que é o Dan Ghetto. É o universo black metal, não é? Então ele fez livros como pequenas obras, né, de black metal. Esse é um dos mais recentes, vocês podem ver aqui que é de 2022, final do ano passado, né? Eles lançam, a Mount Abraxas lança os livros com uma certa de 3 em 3 meses, sai 4, 2. Não tem uma regularidade. É conforme os autores disponibilizam os originais e vão trabalhando para montarem o livro final, né? Isso daqui também lembra bastante um álbum, né? Não, mas, de novo, embora seja informativo, não é o informativo de um livro que você encontra numa livraria. Então a Mount Abraxas, ela trabalha com isso. E esses elementos, hoje em dia, que praticamente as livrarias morreram e as pessoas compram tudo pela internet, de fato é um elemento que faz sentido você ter um livro mais limpo, de propaganda, né? A contracapa é preta, sólida, não é? Então é um material extraordinário. E eles nos inspiraram diretamente, por exemplo, com as concertinas, nesse caso aqui, né? Mas é claro que a Rafus tem uma outra leitura das concertinas, né?
e a nossa é bem diferente e tal, mas essa ideia da concertina para pôr uma narrativa também é genial. Então é uma editora que tem uma grande influência, um grande peso. Uma outra coisa importante dessa editora é a descoberta de alguns autores, né? Então é uma editora que se mantém pela sua linha editorial, a gente já vai falar isso também na espanhola, que faz com que o leitor automaticamente busque os livros sem nem conhecer muitos autores, porque sabe, confia um pouco na curadoria. E realmente a curadoria do Dangueto é excepcional. Vários autores trabalharam ou trabalham, né, com a Monte Abraxas, Damian Murphy, acho que é o grande exemplo, e trabalham também com a Rafus Press. Então, essa solidez da curadoria é algo que a Rafus sempre buscou, por conta de se consolidar como digamos assim, uma editora, né, mais do que propriamente uma casa que lança livros aí de autores famosos, com esses elementos biográficos. A segunda editora, que também se baseia um pouco em música e vem da Espanha, ela, digamos assim, sai o black metal e entra o pós-punk, que é justamente a editora La Felguera, que temos essa edição, já falamos bastante, duas vezes eu acho, dessa edição, mas ela é lindíssima, é uma das edições mais bonitas, inspirou bastante o formato, um formato mais longo, né, mais de álbum, também lembra um pouco um disco, que a Rafus empregou, por exemplo, nas narrativas angustiantes, esse formato aqui. Né? Acho que o da Rafus é um pouquinho até mais alongado, mas é uma ideia semelhante a essa. Então temos aqui, como eu falei, o elemento, o livro em si, tanto da Monte Abraxas quanto da La Felguera, eles são objetos que o leitor desfruta. Isso aqui não pode ter em versão digital, é impossível, né? Então, por exemplo, você chega aqui e você já tem essas ideias, né? La magia não existe. Magia não existe, não existe. Existe, né? Quer dizer, isso é uma espécie de introdução gráfica pura, assim, uma solução editorial muito bonita, muito única, que você jamais vai encontrar num livro comercial, né? Como eu falei aqui, essas partes aqui, embora ele até tenha um blurb e uma descriçãozinha aqui atrás, ele faz essa concessão para, digamos assim, os livros usuais, né, assim, de shopping, de livraria de rua. Tem, então, esse material para o leitor saber do que se trata. A estrutura interna, quando você entra no livro, já acabou essa coisa, sabe? Deixa eu procurar o pé biográfico. Não existe. Não vai encontrar. Não é? Não sei nem se tem realmente algum pé biográfico. Tem. Isso daqui, por exemplo. Não é? Não é? Ou seja, não. Não tem. Tem alguns agradecimentos, pode ser útil, né? E é um material gráfico extraordinário, com inúmeras imagens. São imagens, algumas são, como a própria capa, releituras de material vitoriano. Existem algumas imagens que são efeitos gráficos de diagramação, muito bem urdidos, né? Sempre essa imagem da cobra, né, que é constante nos livros do Moore. Aqui, por exemplo. Parece um livro vitoriano, né? É muito complexa a visão gráfica desse material, não é? Aqui temos aqui, como eu falei, efeitos de diagramação, variação de fontes, tudo que em geral, aliás, menciona-se que não deve se fazer, variar fonte, variar peso, variar tamanho, misturar imagem com texto, né? Suprimir o pé biográfico, tudo que você não... Aqui, quase uma história em quadrinhos. Né? Eles fizeram para traduzir nesse texto aqui, nesse livro, um dos materiais que eu considero o melhor produzido pelo Alan Moore, que são os poemas que ele produziu nos anos 2000, 90, 2000, que ele fez algumas performances com acompanhamento do ex-Bauhaus David J., cantor e de dançarinos, etc. E ele recitou os poemas dele. Então aqui. Esses poemas ele lançou em CD,
belas edições, aliás, difíceis de achar. E este livro é como se fosse mais ou menos a transcrição desses poemas. Então, para compensar o espetáculo, que você também não vê no CD, né, porque não é DVD, é um CD, então você não vê os dançarinos, todo o processo performático, o livro em si é uma performance. Então é sensacional, né? Está esgotado, inclusive lá na Espanha, mas é um dos melhores livros aí lançados nos últimos anos e um dos melhores da própria La Felgueira. E como eu disse, ele tem uma pegada musical também, relacionada aqui ao pós-punk, né? Elementos geométricos, construções um pouco mais diferenciadas, né? Inclusive a diferença de fontes, né? A fonte aqui é mais rebuscada, a fonte da Monte Abraxas, né? É bem mais rebuscada por conta da influência do black metal, enquanto que aqui a fonte é essa fonte redonda, né? Essa fonte, digamos assim, sem serifa, mais visível, mais clara de ler e mais dentro do espírito, digamos assim, mais industrial do pós-punk. Aqui temos um outro grande exemplo que é a Guerra com Satã, né? Aqui é um livro, é uma coletânea de materiais relacionados ao The Process, que é essa igreja. Já fiz resenha desse livro, aliás, também, que é essa igreja especial, né? Essa igreja bizarra. É um material muito interessante. Ele é organizado, né, pelo pessoal da La Felgueira. Aqui temos uma concessão, né, para você poder entender o que o livro trata, mas é pouca coisa. Você tem que ter um certo conhecimento do que é o The Process, senão você se perde. E um aspecto muito interessante que já aparece nesses dois livros é a autoria, né? Eu falei como isso é importante, a autoria e a curadoria no caso da Monte Abraxas, e isso também se replica no caso da La Felgueira. O Servando Rocha é um autor que sempre trabalha com a La Felgueira, né? Publicou vários livros já. E então é um autor que organiza o material, um agitador cultural. Então os leitores procuram, né, ver se tem ele escrevendo. Mas mesmo que seja da La Felgueira, indica que ele, de certa forma, participou do processo criativo. O ilustrador também, né? Essa parte de ilustração, né? Muito, muito interessante. E o que acontece é que então o livro ele se sustenta, como eu falei, pela própria ideia que a editora passa, né? Da Monte Abraxas é uma ideia de livros quase esotéricos no sentido assim de ocultos, heréticos, de difícil acesso, não exatamente difícil compreensão, mas difícil acesso, obras raras, obras malditas, né? No caso da La Felgueira, são obras heréticas organizadas por autores que compartilham dessa visão e querem uma espécie de revolução social dentro dessa visão do it yourself pós-punk, né? Que é bem forte na La Felgueira. Então, não é quando você entra em contato com esses editoriais, você entra em contato com uma visão de mundo que não é absoluta, não é replicada o tempo todo pelos autores, mas é uma visão de mundo interessante que envolve o leitor num universo peculiar. Um universo. La Felgueira tem muito disso, de sociedade secreta, de sociedades de revoltosos, de conspirações. E no caso da Monte Abraxas, essa questão do oculto maldito, né? Aqui um último exemplo da La Felgueira, que eles também fazem revistas, né? Essa publicação que tem textos do Servando Rocha, aliás, brilhante análise que ele faz, é sobre o mito de Jack Stripador transportado para a Espanha pré-Guerra Civil Espanhola. É muito bizarro, muito instigante e fala um pouco da paranoia europeia, né? Contra estrangeiros, contra o outro de um modo geral, né? Então, essas são as duas primeiras editoras, tiveram um grande impacto. A La Felgueira teve um impacto mais recente, uma editora que eu descobri mais recentemente. Eu também tenho esse esporte, eu fico procurando editoras obscuras e tento entender as propostas de todas, né? As que eu encontro, então essa é mais recente. E a Monte Abraxas está na própria origem da Rafus Press, quando, como eu disse, eu estava procurando esses materiais do Ballard e já me interessando em produzir um material único que fosse fora das limitações ou das parâmetros usuais do livro impresso.
Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.